Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos discutir a violência e a ideologia feminista na obra de Clarice. Clarice não era uma militante feminista. Clarice fazia romance feminino. Nesse romance feminino, ela coloca de maneira maestral a situação da mulher na sociedade. A gente sabe que Clarice usava a técnica da epifania, né? Colocar a personagem numa determinada situação. Essa situação desequilibra a personagem psicológica e emocionalmente. Durante esse desequilíbrio, ela faz descobertas, na maioria das vezes, sobre o seu papel na família, na sociedade, o seu papel no mundo, né? Ou seja, ela faz reflexões existenciais. E aí, depois que esse momento passa, a personagem aprendeu, ela amadureceu. Então, o que Clarice discute é essa violência subterrânea, essa violência estrutural da sociedade machista, da sociedade patriarcal. É uma violência que está muito presente nos papéis impostos à mulher, por exemplo, né? Que a gente está falando dessa questão de gênero. Então, é muito claro nos livros de Clarice que ela coloca a mulher para que a própria mulher faça essa descoberta. Porque ninguém vai ensinar isso para ela. O que ela vai aprender na família são os códigos machistas de comportamento. O que ela vai aprender na escola é um universalismo pautado na visão masculina. Então, como ela não vai aprender isso com ninguém, ela precisa aprender sozinha. Então, esse é o processo das histórias de Clarice. Colocar a personagem numa determinada situação, uma situação que parece banal, mas é uma situação que representa bem o papel da mulher na sociedade, né? Uma mulher que está arrumando a casa e de repente se permite sentar no sofá e descansar um pouco. Ela se permite? Como assim ela se permite? Que papel é esse que foi imposto a essa mulher que ela precisa de um gesto de coragem para se permitir descansar das tarefas domésticas? Quer dizer, então, que a vida dela é só isso? Os filhos, o marido? Não é? Isso fica bem claro num conto chamado Uma Galinha, por exemplo. O papel reservado à mulher na sociedade. E esta personagem feminina, quando passa por essa situação, que faz ela sofrer um aprendizado, né, que faz ela amadurecer, a gente percebe nitidamente a diferença entre o tempo presente e o tempo vivido. O tempo vivido é aquele que a mulher traz com ela. Aquele tempo em que ela foi treinada, aquele tempo todo em que a sociedade impôs a ela esse papel. Esse papel passivo, esse papel de mulher doce, esse papel de mulher serviçal, que vive para servir os outros, o marido, os filhos, não é? E o tempo presente seria aquele momento pontual, em que aquela personagem se deu conta de determinada coisa. Então o que está em jogo aí é o tempo presente e o tempo vivido. O tempo presente vai trazer esse aprendizado para esta mulher, né? Que viveu até então sem se dar conta desse papel dela na sociedade. Muitas vezes o discurso de Clarice parece incoerente, mas você precisa lembrar que Clarice usa a técnica do fluxo de consciência. Então, quantos pensamentos intrusos aparecem na cabeça das pessoas durante qualquer reflexão? Não é? E aí, meus amigos, nesse momento, a mulher que escreve vive através da personagem que ela cria. Ela é o seu tema, a mulher. A mulher inserida nessa sociedade patriarcal, nessa sociedade machista, com essa violência estrutural, né? E aí você, como leitor, o seu papel é fazer o jogo de decifrar. Decifrar papel de homem, papel de mulher, o que é que esta personagem está aprendendo sobre isso, o que é que se espera dela numa sociedade machista, o que se espera de uma mulher, segundo Clarice, acaba colocando ela numa dupla posição, pelo menos nessa época, em que o feminismo está chegando no Brasil, na época que Clarice produziu, década de 50, década de 60. Então a gente percebe o quê? A gente percebe que a mulher, ou ela está naquele papel que o homem espera dela, que é o papel de passividade, aquela doçura feminina, né? Ou então ela precisa assumir um papel mais agressivo para poder lutar contra a sociedade patriarcal. Então a mulher ficou encurralada nessa segunda metade do século XX.
ou ela fica passiva e dócil, ou ela se torna um pouco mais agressiva e violenta por uma necessidade de lutar contra a sociedade patriarcal. De qualquer forma, ela não está no natural dela, né? Ou ela está sendo oprimida, ou ela está lutando desesperadamente para se livrar dessa opressão. O que ela não tem é paz nessa sociedade machista, entendeu? Uma outra coisa que a gente questiona quando pensa nessa violência intrínseca, nessa violência subterrânea, que é essa imposição de papéis sociais, é a gente refletir um pouco sobre a palavra universal. O que é que na literatura se tem dito sobre isso? O que é que se fala quando se usa esse termo universal, né? Universal na visão de quem? Olha, se temos uma sociedade patriarcal, o que chamamos de universal é a maneira dos homens verem as coisas. Quer dizer, então, que Clarice se concentra na questão feminina, então ela não está sendo universal. Universal no conceito de quem? De uma sociedade machista, de uma sociedade dominada pelos conceitos masculinos. Então, na hora que se mostra apenas a psicologia feminina, então você não está sendo universal. Então, Clarice faz a gente pensar até nisso, nesse conceito de universalidade, de universalismo na literatura. Entende? Então, Clarice, através da sua literatura, denunciou essa imposição de papéis sociais sobre a mulher. Denunciou como a mulher fica encurralada, tendo de escolher entre a passividade e a doçura ou a agressividade e a luta contra uma sociedade que impõe papéis sobre ela. Ou seja, a sociedade está sendo violenta com ela. Ela não pode responder com violência. Porque senão ela vai ser estigmatizada como uma mulher masculinizada e agressiva. Então é complicado, é complicado. A mulher ficou numa berlinda, ficou numa situação extremamente complicada. Muitas se deixaram levar por esse papel de doce, de dócil, né, de mulher, de parceira, que apenas está ali para apoiar o homem, e algumas assumiram um papel mais agressivo de feministas de carteirinha, né, aquelas feministas mais impositivas. Então o resultado foi esse. Cabe agora, depois de conhecer a literatura clariciana, refletirmos sobre esses papéis sociais, não é? Refletirmos sobre essa exigência de posição. Entende? Porque isso é uma exigência. Estão lhe exigindo que se posicione de determinada maneira na sociedade. Agora, a gente sabe muito bem que as mulheres têm um papel fundamental nessa transformação, né? Porque as mulheres educam os seus filhos homens. As mulheres estão ali ajudando também e participando ativamente da educação desse homem. Será que ela não está criando mais um machista? Será que não cabe a ela fazer com que esse homem enxergue essa posição estigmatizada da mulher na sociedade patriarcal? Será que ele não deve ser convocado a transformar isso? Junto com ela, que educa seus filhos homens? Então é isso aí, galera. Mais Clarice para vocês.